Eu construí defumadores personalizados para churrasco por 15 anos. Criei 4 filhos e achava que tinha o casamento perfeito. Então levei minha esposa para a festa de Natal da empresa dela e a vi desaparecer com um estranho. Quando ela chegou em casa ao amanhecer vestindo o paletó dele, eu soube que nossa vida tinha acabado. Mas o que ela encontrou no dia seguinte, quando sua chave não encaixava mais na nossa porta, foi apenas o começo. Quando eu terminei, ela havia perdido tudo que achava que merecia e descobriu o que acontece quando você trai um homem que conhece o valor da lealdade. Meu nome é Dalton Mendes. Tenho 47 anos. Nos últimos 15 anos, venho construindo defumadores e grelhas personalizadas para churrasco na minha oficina atrás da nossa casa, em Minas Gerais. É um trabalho honesto, do tipo que deixa suas mãos sujas e sua conta bancária confortável suficiente para criar 4 filhos, se manter uma esposa feliz. Pelo menos, eu achava que a estava mantendo feliz. A noite em que tudo deu errado começou de forma bastante inocente. Cláudia tinha sido convidada para a festa anual de Natal da firma de marketing dela, e por algum motivo, ela realmente queria que eu fosse junto. Normalmente, ela inventava desculpas sobre como eu não iria me divertir, como era só gente do trabalho falando de negócios. Mas neste ano, ela insistiu. Você deveria conhecer meus colegas, Cláudia disse, ajustando seu vestido verde esmeralda no espelho, especialmente o novo diretor de contas. Ele tem algumas ideias interessantes sobre expandir para o marketing de estilo de vida ao ar livre. Eu deveria ter prestado mais atenção na forma como a voz dela mudava quando ela o mencionava. Deveria ter notado como ela havia comprado o vestido novo sem mencionar, como ela passou uma hora extra na maquiagem. Mas eu estava pensando no pedido de defumador personalizado que eu tinha acabado de conseguir de uma rede de churrascarias em Belo Horizonte, não em ler nas entrelinhas do súbito entusiasmo da minha esposa. A festa foi realizada no Hotel Imperial no centro de Belo Horizonte, com piso de mármore e lustres de cristal por toda parte. Eu me sentia deslocado no meu melhor terno, observando Cláudia deslizar pelas conversas como se tivesse nascido para isso. Ela me apresentou ao chefe dela, alguns colegas, mas havia uma energia nela que parecia diferente. Elétrica, inquieta. Foi então que eu o vi. Ricardo Almeida parecia ter saído de um anúncio de colônia. Terno caro, cabelo perfeito, o tipo de sorriso confiante que fazia você se perguntar o que ele realmente estava pensando. Quando Cláudia nos apresentou, ele apertou-me na mão com o aperto de um homem que nunca havia feito um dia de trabalho real na vida. Então você é o famoso rei do churrasco, Ricardo disse, sua voz suave como uísque envelhecido. Cláudia fala do seu trabalho o tempo todo. Ela falava. Isso era novidade para mim. Cláudia raramente demonstrava interesse no meu negócio, além de perguntar quando o próximo pagamento entraria. Eu os observei durante a hora do coquetel. Nada óbvio, nada que eu pudesse apontar. Apenas o jeito como ela ria um pouco alto demais as piadas dele. Como ela se inclinava quando ele falava. O jeito como a mão dela permanecia no braço dele quando ela fazia um ponto. Por volta das 9 horas, eu fui procurá-la para sugerir irmos para casa. Os gêmeos tinham treino de futebol cedo, e Caio tinha mandado mensagem sobre ajuda com as redações para a inscrição na faculdade. Mas quando olhei ao redor do salão de baile, Cláudia não estava em lugar nenhum. Eu verifiquei a área do banheiro, o bar, até sair para ver se ela tinha ido tomar ar. Nada. Então vi a cadeira vazia de Ricardo na mesa dele, o paletó dele pendurado no encosto como se ele tivesse saído com pressa. Meu peito apertou. Eu fiz outra varredura no local, mais metódica desta vez. O atendente do guarda-volumes disse que não tinha visto minha esposa. O manobrista confirmou que Ricardo Almeida tinha saído 20 minutos antes, no carro dele, com uma mulher que correspondia à descrição de Cláudia. Eu levei minha esposa para uma festa e ela saiu com outro homem. Eu dirigi para casa em silêncio, minhas mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Cada sinal de trânsito me dava tempo para pensar, repassar a noite, juntar todas as pistas que eu tinha sido cego ou confiante demais para ver. Eu não dormi naquela noite. Não consegui. Eu fiquei sentado na minha oficina, cercado por defumadores semi-prontos e o cheiro de metal frio, tentando entender o que eu tinha testemunhado. Cada parte racional do meu cérebro continuava oferecendo desculpas. Talvez eles tivessem ido discutir negócios.
Talvez ela tivesse ficado doente e ele tivesse se oferecido para levá-la para casa. Talvez eu estivesse sendo paranoico, mas meu instinto sabia melhor. Por volta das 4 da manhã, eu ouvi um carro entrar na nossa garagem. Eu observei da janela da oficina enquanto os faróis varriam o nosso quintal da frente, depois desapareceram. Alguns minutos depois, eu ouvi nossa porta da frente fechar suavemente. Cláudia estava tentando entrar furtivamente como uma adolescente quebrando o toque de recolher. Eu dei a ela 1 hora para se acomodar, depois entrei na casa. Ela estava na cozinha, fazendo café como se nada tivesse acontecido, ainda vestindo aquele vestido verde, mas algo estava diferente. O cabelo dela estava bagunçado, a maquiagem borrada, e ela estava vestindo um paletó masculino que eu nunca tinha visto antes. Onde você foi? Eu perguntei, mantendo a voz nivelada. Cláudia nem olhou para cima da cafeteira. Ricardo se ofereceu para me mostrar alguns exemplos de portfólio das campanhas anteriores dele. Ela disse, seu tom casual como uma manhã de domingo. Nós fomos para o escritório dele para olhar alguns materiais. Até às 4 da manhã. Agora ela olhou para mim, e eu vi algo nos olhos dela que eu nunca tinha visto antes. Não culpa, não vergonha, cálculo. Nós perdemos a noção do tempo. Cláudia disse, você sabe como é quando você está apaixonado por um projeto. Nós estávamos discutindo oportunidades potenciais para o seu negócio. Na verdade, Ricardo acha que há um potencial real no mercado de culinária ao ar livre. Aquele paletó pendurado frouxo nos ombros dela contava uma história diferente, assim como o jeito como ela não conseguia exatamente encontrar meus olhos quando dizia o nome dele. De quem é esse paletó? Eu perguntei. Ela olhou para baixo como se tivesse esquecido que estava vestindo ele. Ah, isso, do Ricardo. Ficou frio no escritório dele e ele me emprestou. E você esqueceu de devolver. Cláudia deu de ombros, finalmente se virando para me encarar completamente. Foi então que eu vi uma pequena marca no pescoço dela, logo abaixo da gola, não completamente escondida pelo cabelo. Eu vou devolver na próxima semana, ela disse. Dalton, você está agindo estranho. Não aconteceu nada além de uma discussão de negócios que se estendeu. Ela estava mentindo. Nós dois sabíamos. Mas vendo ela parada ali, ousada como latão, vestindo o paletó de outro homem e esperando que eu engolisse a história dela inteira, eu percebi que algo tinha mudado entre nós. Talvez estivesse mudando há meses e eu tinha estado ocupado demais construindo defumadores para notar. Eu vou tomar banho, Cláudia anunciou, passando por mim em direção às escadas. Os gêmeos vão acordar logo para o treino de futebol. Ela estava certa sobre isso. Em 2 horas, Otávio e Nicolas viriam descendo as escadas barulhentos, esperando café da manhã e uniformes limpos. Isabela precisaria de carona para o emprego de fim de semana na livraria. Caio ia querer ajuda com as redações para a faculdade. A vida continuaria como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. No domingo à tarde, eu tomei minha decisão. Enquanto Cláudia estava na aula de yoga e as crianças estavam espalhadas em suas várias atividades, eu dirigi até a loja de ferragens, comprei novas fechaduras de segurança para todas as portas da casa. Fechaduras reforçadas de alta qualidade que não podiam ser facilmente arrombadas ou violadas. Eu passei 2 horas instalando elas, trabalhando com a precisão metódica que eu trazia para o meu trabalho em metal. Cada volta da chave de fenda parecia como tomar o controle de volta. Cada nova chave representava uma escolha que eu estava fazendo sobre quem pertencia à minha vida. Caio chegou em casa primeiro, por volta das 5 horas. Meu filho de 17 anos sempre foi perspicaz. Ele notou as novas fechaduras imediatamente. Pai, você mudou as fechaduras? Caio perguntou, examinando o novo hardware de latão na porta da frente. Atualização de segurança. Eu disse simplesmente. Ele me deu um olhar que dizia que sabia que havia mais na história, mas não insistiu. Caio tinha herdado minha tendência de pensar antes de falar, de observar e escutar antes de pular para conclusões. Os gêmeos chegaram em casa 20 minutos depois, tagarelando sobre o treino de futebol deles. Eles mal notaram as fechaduras, ocupados demais discutindo quem tinha marcado o gol melhor. Isabela chegou logo antes das 6. Cansada do turno na livraria e mais interessada em fazer o dever de casa do que examinar o hardware das portas. Cláudia voltou às 6h30.
o tapete de yoga pendurado no ombro e aquele brilho pós-treino que costumava fazer meu coração pular. Agora só me lembrava de como ela tinha aparecido chegando em casa ao amanhecer, corada e desarrumada da cama de outra pessoa. Eu estava sentado na varanda da frente quando ela entrou na garagem, limpando uma das minhas ferramentas de solda e esperando. Ela subiu o caminho como qualquer outra noite, chave já na mão, tagarelando sobre a aula dela e algo engraçado que o instrutor tinha dito. Então ela tentou destrancar a porta. A chave não encaixou. Ela tentou de novo, sacudindo, pensando que talvez tivesse pegado a chave errada do chaveiro. Quando isso não funcionou, ela examinou a fechadura mais de perto, finalmente notando que era diferente. Dalton, Cláudia chamou através da porta. Porque minha chave não funciona. Eu coloquei minha ferramenta de solda no chão e caminhei até a porta, abrindo devagar. Ela estava parada ali na soleira, chave ainda na mão, vestindo aquela mesma expressão confusa que ela provavelmente tinha praticado no espelho. Eu mudei as fechaduras, eu disse calmamente. Por que você mudaria as fechaduras sem me contar? Pelo mesmo motivo que você foi ao escritório do Ricardo sem me contar. O rosto dela passou por várias expressões em rápida sucessão. Confusão, indignação, então algo que parecia quase respeito, como se ela estivesse me vendo claramente pela primeira vez em anos. Dalton, nós precisamos conversar sobre isso como adultos. Nós precisamos. Mas primeiro, você precisa decidir onde quer ter essa conversa. Porque agora você não mora mais aqui. No dia seguinte, ela descobriu que sua chave não encaixava mais na porta pela qual ela tinha passado por 16 anos. Cláudia ficou parada na nossa varanda por um minuto inteiro, olhando para mim como se eu tivesse perdido a cabeça. Atrás dela, eu podia ver a senhora Oliveira da casa ao lado fingindo regar as plantas, enquanto obviamente escutava cada palavra. Você não pode estar falando sério, Cláudia disse finalmente. Esta casa é minha também. Nossos filhos moram aqui. As crianças que você abandonou ontem à noite para brincar de casinha com seu novo namorado, eu me afastei, mas não o suficiente para deixá-la passar. Eles estão lá dentro fazendo o dever de casa e se perguntando por que a mãe tem agido tão estranha ultimamente. Eu te disse que era negócio. Negócio que exigiu que você voltasse para casa com o paletó dele. Negócio que deixou marcas no seu pescoço. Eu me apoiei no batente da porta, cruzando os braços. Cláudia, eu posso trabalhar com as mãos, mas não sou estúpido. Isso a acertou. Eu vi o queixo dela apertar. Vi a máscara cair por apenas um segundo. Tudo bem, ela disse, a voz baixando para um sussurro para que os vizinhos não ouvissem. Você quer a verdade? Sim. Eu passei a noite com o Ricardo. Sim, nós estamos envolvidos. Mas este casamento está morto há anos, Dalton. Nós fomos colegas de quarto, não marido e mulher. Não havia mais fingimento, não mais mentiras elaboradas. Apenas honestidade fria e brutal entregue como se ela estivesse discutindo o clima. Então você decidiu consertar isso tendo um caso em vez de falar comigo sobre isso. Cláudia riu, mas não havia humor nisso. Falar com você? Quando? Entre o seu trabalho e as crianças e seus projetos de fim de semana. Quando exatamente eu deveria agendar uma conversa sobre o quão solitária eu tenho me sentido? Você poderia ter começado a qualquer momento nos últimos 16 anos. Eu tentei. Você simplesmente nunca escutou. Isso doeu porque parte disso provavelmente era verdade. Eu tinha me concentrado em construir um negócio, prover para a família, garantir que tivéssemos segurança e um futuro. Talvez eu tivesse perdido alguns sinais pelo caminho, mas isso não justificava o que ela tinha feito. Então que agora, eu perguntei. Agora você me deixa entrar para que possamos resolver isso como pessoas razoáveis. As crianças não precisam ver os pais agindo como crianças. Eu balancei a cabeça. As crianças vão ver o pai delas se defendendo por uma vez. Elas vão aprender que ações têm consequências, que mentiras não são recompensadas com segundas chances. Através da janela, eu podia ver Caio na sala de estar, fingindo ler, mas obviamente escutando. Ele pegou meu olhar e me deu o menor aceno. Meu filho entendia o que estava acontecendo e aprovava. Eu vou arranjar um advogado. Cláudia ameaçou. Ótimo. Eu também. Eu comecei a fechar a porta, então parei. Ah, e Cláudia, o paletó do Ricardo está pendurado no armário do hall.
Você pode pegá-lo quando vier buscar suas coisas. Eu fechei a porta e girei o novo trinco de segurança. Lá fora, eu podia ouvir ela respirando pesadamente, provavelmente tentando decidir se fazia uma cena ou recuava com qualquer dignidade que lhe restava. Ela escolheu recuar, por enquanto. A parte mais difícil de manter sua posição não é o confronto inicial. É lidar com as consequências quando as pessoas que você ama começam a tomar lados. Na manhã de terça-feira, essa realidade desabou sobre mim como um martelo caído. Eu estava na oficina, tentando me perder no ritmo familiar de cortar aço para um defumador personalizado, quando Caio apareceu na porta. Meu filho de 17 anos tinha os olhos da mãe, mas o queixo teimoso meu, e agora ambos estavam trabalhando contra mim. Pai, nós precisamos conversar, Caio disse, fechando a porta da oficina atrás dele. Eu coloquei o maçarico de corte no chão e tirei minha máscara de segurança. O que está na sua mente, filho? Mamãe me ligou ontem à noite. Ela está ficando na casa da tia Sofia e está bastante chateada. Caio se apoiou na minha bancada, braços cruzados em um gesto que me lembrava dolorosamente de mim mesmo. Ela disse que você a trancou fora da própria casa por causa de um mal-entendido. É isso que ela chamou? Um mal-entendido. Ela disse que você pulou para conclusões sobre o relacionamento de trabalho dela com algum cara da firma de marketing. A voz de Caio era cuidadosa, medida. Pai, eu sei que você e a mamãe têm tido problemas ultimamente. Isabela e eu não somos cegos, mas chutá-la para fora parece bem extremo. Eu estudei o rosto do meu filho, vendo a influência de Cláudia nas palavras dele, mas também reconhecendo a preocupação genuína ali. Caio sempre foi o pacificador da nossa família, o que tentava suavizar conflitos antes que eles escalassem. Filho, o que você faria se levasse sua namorada para uma festa e ela saísse com outro homem, depois voltasse para casa vestindo o paletó dele? A expressão de Caio mudou. É isso que aconteceu? Foi exatamente isso que aconteceu. E quando eu confrontei sua mãe sobre isso, ela admitiu que está tendo um caso com Ricardo Almeida. A cor sumiu do rosto de Caio. Ele ficou quieto por um longo momento, processando essa informação com a mesma abordagem metódica que usava para o dever de casa de cálculo. Ela realmente admitiu. Ele perguntou finalmente. Admitiu. Disse que nosso casamento está morto há ano. Disse que ela estava solitária. Eu peguei um pedaço de metal sucata, virando-o nas mãos. Talvez ela estivesse certa sobre parte disso. Talvez eu tivesse me concentrado demais no trabalho e perdido alguns sinais de alerta. Mas isso não desculpa o que ela fez. Caio acenou lentamente. Isabela e os gêmeos? Eles ainda não sabem, né? Sua irmã acha que eu estou sendo irracional. Ela tem me mandado mensagens a manhã toda, exigindo que eu peça desculpas para a mãe dela. Eu olhei nos olhos de Caio. Os gêmeos não entendem porque a mamãe não está aqui e eu não tenho certeza de como explicar para crianças de 12 anos. Pai, tem mais uma coisa que você deveria saber. Caio hesitou, então seguiu em frente. Eu vi a mamãe com aquele cara cerca de 2 semanas atrás, na cafeteria no centro. Eles estavam sentados bem perto, segurando as mãos por cima da mesa. Eu pensei em te contar, mas imaginei que talvez eles fossem só amigos ou parceiros de negócios ou algo assim. Isso me acertou mais forte do que eu esperava. Meu filho tinha carregado esse fardo por semanas, tentando me proteger de uma verdade que eu precisava ouvir. Desculpa por não ter dito nada antes. Caio continuou. Eu fico pensando que talvez se eu tivesse falado, você poderia ter confrontado a mamãe antes que chegasse a isso. Isso não é culpa sua, filho. Nem de longe. Eu coloquei a mão no ombro dele. Você estava tentando proteger sua família. É isso que homens bons fazem. 3 dias depois de Cláudia ter saído de casa, um mensageiro entregou um envelope que fez meu sangue gelar. Dentro havia uma carta do Pereira, Lima e Associados, exigindo mediação imediata sobre a divisão de bens conjugais e suporte conjugal provisório pendente de processo de divórcio formais. Cláudia não estava perdendo tempo. Ela queria metade de tudo que eu tinha construído, incluindo a oficina e o negócio de defumadores personalizados que tinha levado 15 anos para estabelecer. Mas o que realmente me irritou foi a alegação de que ela merecia suporte financeiro contínuo porque havia sacrificado o avanço da carreira dela para apoiar os empreendimentos empresariais do marido. Isso era rico.
Cláudia tinha trabalhado em tempo parcial na firma de marketing por exatamente 18 meses no total nos últimos 6 anos, passando mais tempo planejando viagens com as amigas do que desenvolvendo campanhas. Enquanto isso, eu tinha trabalhado 60 horas por semana para manter a família flutuando. Eu liguei para o meu advogado, Tiago Elias, um ex-fuzileiro naval direto que tinha lidado com trabalho legal quando eu incorporei meu negócio. Tiago escutou a história toda sem interromper. Então me deu o tipo de avaliação franca que eu precisava ouvir. Dalton, adultério não tem mais o peso que tinha na lei de divórcio de Minas Gerais, mas não é irrelevante também. Tiago disse ao telefone. O fato de ela ter admitido o caso joga a nosso favor. O problema maior vai ser a avaliação do negócio e a casa. Ela não contribuiu com um centavo para o pagamento de entrada daquela casa e nunca esteve envolvida nas operações do negócio. Não importa. 24 anos de casamento criam certas presunções sobre bens conjugais. Mas podemos lutar contra isso, especialmente se pudermos demonstrar que ela estava planejando esse divórcio enquanto escondia bens ou renda. Isso chamou minha atenção. O que você quer dizer com escondendo bens? Eu vou recomendar que contratemos um contador forense para olhar as finanças da família nos últimos 2 anos. Se Cláudia tem transferido dinheiro ou feito compras grandes e inexplicáveis, precisamos saber. A contadora forense, uma mulher de olhos afiados chamada Rebeca Costa, encontrou exatamente o que Tiago suspeitava que ela encontraria. Nos últimos 8 meses, Cláudia tinha transferido pequenas quantias da nossa conta poupança conjunta para uma conta pessoal que eu não sabia que existia. Nada enorme, mas somava quase 12 mil reais. Mais danoso foi a atividade do cartão de crédito, roupas de grife, jantares caros em restaurantes onde eu nunca tinha ido, até uma viagem de fim de semana para Campos do Jordão que ela tinha alegado ser um retiro da empresa. Os recibos contavam uma história diferente. Jantares românticos para 2, tratamento de spa para casais, um hotel boutique conhecido pelo ambiente íntimo. Ela tem financiado o caso dela com bens conjugais, Rebeca explicou durante nossa reunião. Essas despesas mostram um padrão claro de engano e má conduta financeira. Mas a verdadeira bomba veio de Caio. Meu filho tinha feito algumas investigações por conta própria, usando suas habilidades de computador para vasculhar contas de redes sociais e registros públicos. Pai, você precisa ver isso, Caio disse, me mostrando a tela do laptop dele. Ricardo Almeida não é só um executivo de marketing qualquer. Ele já foi casado 2 vezes antes. Ambos os casamentos terminaram em divórcio e ambas as ex-esposas o acusaram de adultério nos processos judiciais deles. O padrão estava ficando claro. Ricardo não era só um traidor. Ele era um predador que mirava mulheres casadas, provavelmente ganhando algum prazer doentio em destruir famílias. E Cláudia tinha caído direto na armadilha dele, derrubando nosso casamento de 24 anos com ela. A audiência de custódia foi agendada para uma manhã de quinta-feira, no final de janeiro. Eu tinha temido isso por semanas, sabendo que o advogado de Cláudia tentaria me pintar como um marido instável e controlador que tinha trancado a esposa fora da própria casa. O que eu não esperava era a opção nuclear que ela decidiu usar. Senhor Mendes, o juiz Henrique começou, folheando os papéis na mesa dele. Estou olhando para algumas alegações sérias aqui. O advogado da sua esposa alega que você exibiu comportamento ameaçador e que ela teme pela segurança dela e pela segurança dos filhos. Meu advogado, Tiago Elias, me lançou um olhar de aviso antes de se levantar. Meritíssimo, essas alegações são completamente fabricadas. Meu cliente não tem histórico de violência ou comportamento ameaçador. Na verdade, temos evidências de que a senhora Mendes tem enganado sistematicamente o marido e apropriado indevidamente fundos conjugais para financiar um caso extraconjugal. O advogado de Cláudia, uma mulher bem vestida chamada Vitória Rocha, se levantou imediatamente. Meritíssimo, as evidências alegadas do senhor Mendes são irrelevantes para as preocupações de segurança em questão. Minha cliente tem instâncias documentadas do comportamento cada vez mais errático e controlador do marido dela, incluindo mudar as fechaduras da casa da família sem aviso e recusar acesso a ela aos pertences pessoais. Eu observei Cláudia sentada na mesa oposta, vestida em um terno cinza conservador que provavelmente custava mais que a hipoteca mensal da maioria das pessoas. Ela aperfeiçoou o visual de esposa assustada e vulnerável,
completa com lenços de papel prontos e olhos baixos que ocasionalmente olhavam para o juiz para efeito máximo. Senhor Elias, o juiz Henrique continuou, que evidências você tem sobre essas alegadas impropriedades financeiras? Tiago se levantou e entregou uma pasta grossa para o escrivão do tribunal. Meritíssimo, nossa contadora forense documentou um padrão de comportamento financeiro enganoso ao longo de 8 meses. A senhora Mendes transferiu secretamente mais de R$ 12.000 de contas conjugais conjuntas para uma conta pessoal. Então usou esses fundos junto com cartões de crédito conjugais para financiar escapadas românticas, se presentes caros para um amante. Ricardo Almeida. Objeção. Meritíssimo. Vitória interrompeu. A caracterização do senhor Mendes de despesas legítimas de negócios. Despesas legítimas de negócios. A voz de Tiago carregava o tom incrédulo de um homem que tinha visto conjúrios mentirosos demais em sua carreira de 20 anos. Meritíssimo. Essas despesas incluem tratamentos de spa para casais, jantares românticos em estabelecimentos conhecidos pelo ambiente íntimo e uma escapada de fim de semana para um hotel boutique especializado em retiros românticos. A menos que a firma de marketing da senhora Mendes tenha adotado algumas estratégias de cliente muito não convencionais, essas são claramente despesas pessoais relacionadas ao caso dela. O juiz Henrique examinou os documentos por vários minutos, enquanto o tribunal permanecia em silêncio. Finalmente, ele olhou diretamente para Cláudia. Senhora Mendes, você se envolveu em um relacionamento extraconjugal com o senhor Ricardo Almeida? A máscara de Cláudia escorregou por um momento. Eu vi ela olhar para o advogado dela, que deu um aceno quase imperceptível. Meritíssimo. Meu relacionamento com o senhor Almeida se desenvolveu depois que meu casamento já tinha se desfeito devido à negligência emocional e ao comportamento controlador do meu marido. Cláudia disse, sua voz firme, mas sem convicção. Dalton criou um ambiente onde eu me sentia isolada e não apreciada. Ricardo me ofereceu o suporte emocional e a compreensão que tinham faltado no meu casamento por anos. Isso não responde minha pergunta. Senhora Mendes, você se envolveu ou não se envolveu em um relacionamento extraconjugal enquanto ainda era casada com seu marido? Uma longa pausa. Então, quase inaudível. Sim, meritíssimo. O juiz fez algumas anotações. Então olhou para ambas as equipes legais. Vou ordenar visitação supervisionada para ambos os pais pendente de uma avaliação completa de custódia. Senhor Mendes, você terá as crianças de domingo a terça-feira. Senhora Mendes, de quarta a sexta-feira. Os fins de semana alternarão. Nenhum dos pais deve falar negativamente sobre o outro na frente das crianças. Não foi a vitória que eu esperava, mas também não foi o desastre que Cláudia tinha planejado. O arranjo de custódia durou exatamente 3 semanas antes de desmoronar. Não por causa de algo que eu fiz, mas porque meus filhos começaram a fazer suas próprias escolhas sobre onde queriam estar. Começou com Isabela. Minha filha de 16 anos tinha resistido à situação toda, convencida de que eu estava sendo irracional e que os pais dela deveriam simplesmente resolver as coisas como adultos. Mas algo mudou durante a segunda semana dela no apartamento temporário de Cláudia. Pai, posso voltar para casa mais cedo? Isabela me ligou em uma terça-feira à noite, sua voz tensa de frustração. A mamãe vai ter o Ricardo para jantar e está realmente estranho. Eles ficam agindo como se fossem esse casal perfeito e ela quer que eu fique feliz por ela. O que você quer fazer, querida? Eu quero voltar para casa. Eu quero dormir no meu próprio quarto e não ter que fingir que o que a mamãe fez está ok. A voz de Isabela falhou ligeiramente. Pai, desculpa por ter te dado tanto trabalho sobre as fechaduras. Caio me contou o que realmente aconteceu. Eu entendo por que você fez isso. 1 hora depois, Isabela estava de volta em nossa casa, ajudando os gêmeos com o dever de casa enquanto eu terminava alguns papéis para um pedido de defumador comercial. Ter ela em casa parecia uma peça do meu mundo voltando ao lugar. Os gêmeos foram os próximos. Otávio e Nicolas tinham ficado confusos com a situação toda, lutando para entender por que tinham que viver em 2 lugares diferentes, porque os pais não podiam simplesmente consertar o que estava errado. Mas crianças de 12 anos não são estúpidas e eles tinham começado a captar as coisas. Pai, por que o novo namorado da mamãe fica tentando agir como nosso padrasto? Nicolas perguntou durante nossa noite de quarta-feira juntos.
Ele fica perguntando sobre a escola e esportes como se importasse, mas então ele e a mamãe vão para um quarto e fecham a porta. E ele comprou esses videogames caros para nós. Otávio acrescentou. Mas quando dissemos a ele que já tínhamos, ele ficou todo estranho e disse que devíamos ser mais gratos. Ricardo Almeida estava tentando comprar a afeição dos meus filhos, provavelmente por sugestão de Cláudia. Era um movimento clássico do Manual do Destruidor de Lares, mas estava dando errado porque meus meninos não ficaram impressionados com presentes chamativos de um homem que estava dormindo com a mãe deles. Meninos, vocês não precisam fingir que gostam dele. Eu disse cuidadosamente, atento à ordem do juiz sobre não falar negativamente sobre a mãe deles. E vocês não devem gratidão a ninguém por presentes que não queriam ou precisavam. Até sexta-feira, ambos os gêmeos tinham pedido para voltar para casa mais cedo também. Eles sentiam falta das próprias camas, do setup de videogame e da rotina confortável que tínhamos estabelecido. Mais importante, eles estavam desconfortáveis perto de Ricardo, que continuava tentando demais conquistá-los enquanto obviamente ressentia o tempo que tinha que passar sendo falsamente gentil com os filhos de outra pessoa. Apenas Caio seguiu o cronograma de custódia, mas isso era porque ele estava usando o tempo no apartamento de Cláudia estrategicamente. Meu filho de 17 anos tinha se tornado coletor de inteligência da nossa família, documentando o comportamento de Ricardo e os humores cada vez mais erráticos de Cláudia. Pai, eles estão brigando bastante, Caio relatou durante uma das nossas sessões de oficina à noite. Ricardo fica falando sobre planos futuros, mas nenhum deles inclui ficar em Minas Gerais. E a mamãe está começando a perceber que ele não está tão sério sobre o relacionamento deles quanto ela pensava. Que tipo de brigas? Ela quer que ele conheça os pais dela, mas ele fica inventando desculpas. Ela fala sobre eles morarem juntos, mas ele muda de assunto. E ontem ela pegou ele mandando mensagem para outra mulher. Caio pausou, organizando os pensamentos. Eu acho que ela está começando a perceber que jogou fora o casamento dela por um cara que não vale a pena. O arranjo de custódia era para fornecer estabilidade para meus filhos. Em vez disso, estava mostrando a eles exatamente quem a mãe deles tinha se tornado e o que ela valorizava mais. E não eram eles. A saída de Ricardo Almeida da vida de Cláudia foi tão calculada e covarde quanto todo o resto sobre ele. Começou com jantares perdidos, chamadas não retornadas, então escalou para uma mensagem de texto de término que teria envergonhado um adolescente. Caio me mostrou a mensagem que tinha visto no celular de Cláudia. Essa situação se tornou complicada demais para eu lidar agora. Preciso me concentrar na minha carreira e não consigo lidar com o drama em torno do seu divórcio. Cui disse, 24 horas. Foi quanto tempo levou para Ricardo ir prometer a Cláudia um futuro juntos a tratá-la como uma responsabilidade da qual precisava se livrar. Minha esposa tinha jogado fora 24 anos de casamento por um homem que nem se deu ao trabalho de terminar com ela cara a cara. As consequências foram rápidas e brutais. O apartamento temporário de Cláudia se tornou uma fortaleza de lenço de papel e garrafas de vinho vazias. De acordo com Isabela, que relutantemente concordou em passar uma noite checando a mãe, Cláudia mal estava funcional. Pai, ela parece péssima, Isabela relatou. Ela fica dizendo que cometeu o maior erro da vida dela, que não entende como tudo deu errado tão rápido. Mas eu tinha terminado de ser a rede de segurança de Cláudia. Quando ela me ligou chorando, implorando por outra chance, eu escutei educadamente e então dei a ela a mesma resposta que tinha dado por semanas. Cláudia, você fez sua escolha. Você escolheu Ricardo em vez do nosso casamento, em vez da nossa família, em vez da vida que construímos juntos. O fato de ele ter se revelado exatamente o que eu achava que ele era não apaga o que você fez. Mas, Dalton, se você sabia que tipo de homem ele era, por que não me avisou? A audácia daquela pergunta me tirou o fôlego. Você teria escutado. Você estava tão convencida de que eu era o problema na sua vida que ignorou todos os sinais vermelhos, todos os avisos, toda evidência que Ricardo estava te usando. Os procedimentos legais seguiram com eficiência mecânica. Tiago Elias tinha montado um caso à prova de balas documentando o caso de Cláudia, a enganação financeira dela e as acusações falsas. A avaliação de custódia favoreceu fortemente a mim, notando que todos os 4 filhos tinham expressado uma clara preferência por viver com o pai em tempo integral. A audiência final de divórcio foi quase anticlimática.
Cláudia sentou na mesa da defesa parecendo o fantasma da sua antiga selfie, enquanto o advogado dela cumpria as formalidades de representar uma cliente que tinha perdido antes mesmo dos procedimentos começarem. Senhora Mendes, o juiz Henrique perguntou durante o testemunho final, você tem algo que gostaria de dizer antes que eu emita minha decisão? Cláudia se levantou lentamente, as mãos tremendo ligeiramente. Por um momento, eu pensei que ela poderia realmente pedir desculpas, poderia mostrar algum remorso genuíno pela destruição que havia causado. Em vez disso, ela disse, meritíssimo, eu só quero o que é justo. Eu cometi alguns erros, mas fui casada com Dalton por 24 anos. Isso deveria contar para algo. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, ela não conseguia assumir total responsabilidade pelas ações dela. Ela ainda era a vítima na própria mente, ainda merecendo consideração e compensação pelo sofrimento dela. O juiz Henrique me concedeu a custódia total dos 4 filhos, a casa e o negócio. Cláudia recebeu um acordo em dinheiro modesto e direitos de visitação supervisionada limitados. Sem pensão alimentícia, sem reivindicação da oficina ou equipamentos, sem suporte financeiro contínuo. Justiça servida fria, exatamente do jeito que eu preferia. 6 meses depois do divórcio ser finalizado, a vida tinha se estabelecido em um ritmo que parecia surpreendentemente normal. As crianças estavam prosperando. Meu negócio estava crescendo e a casa parecia um lar de novo em vez de um campo de batalha. Caio tinha sido aceito na UFMG com bolsa integral em engenharia mecânica. Isabela estava se destacando no ano dela de júnior e tinha começado a me ajudar com o lado comercial da empresa de defumadores. Os gêmeos tinham entrado para o time de luta livre da escola e estavam canalizando sua energia para algo produtivo. Mais importante, meus filhos tinham aprendido lições sobre integridade, consequências e defender o que é certo. Eles tinham visto o pai deles recusar a ser desrespeitado e a mãe deles enfrentar os resultados das escolhas dela. Cláudia tinha se mudado para Belo Horizonte, onde tinha encontrado trabalho em uma firma de marketing menor por uma fração do salário anterior. Ela mandava mensagens ocasionais sobre sentir falta das crianças, mas fazia pouco esforço para manter um relacionamento consistente com eles. As visitações supervisionadas tinham diminuído para chamadas telefônicas mensais que ficavam mais curtas cada vez. Ricardo Almeida tinha desaparecido completamente, supostamente aceitando um emprego em São Paulo e deixando nenhuma informação de encaminhamento. Eu tinha ouvido por conhecidos mútuos que ele já tinha começado o padrão de novo com um novo alvo, alguma executiva divorciada que achava que tinha encontrado sua alma gêmea. Meu negócio tinha se expandido além de qualquer coisa que eu imaginava possível. A publicidade do divórcio, ironicamente, tinha trazido atenção para meus defumadores personalizados. Vários restaurantes e redes de churrascarias tinham feito pedidos grandes e eu tinha contratado 2 funcionários em meio período para ajudar com o pai. Você parece diferente. Isabela observou uma noite enquanto trabalhávamos no faturamento na oficina. Mais feliz, talvez? Mais relaxado. Ela estava certa. Pela primeira vez em anos, eu me sentia como se estivesse vivendo minha própria vida em vez de gerenciar o caos emocional de outra pessoa. Eu acordava todas as manhãs sabendo que podia confiar nas pessoas da minha casa, sabendo que minhas prioridades estavam alinhadas com minhas ações. Às vezes perder a pessoa errada coloca tudo em perspectiva. Eu disse a ela. A reforma da casa estava quase completa. Eu tinha remodelado o quarto principal, atualizado a cozinha e adicionado uma varanda telada onde as crianças e eu passávamos as noites conversando sobre os dias delas. Cada mudança apagava outro traço da mulher que tinha tentado destruir nossa família. Doutora Vera Carvalho, que se revelou uma amiga de verdade em vez de apenas a facilitadora de Cláudia, tinha me ajudado a entender a psicologia por trás do que tinha acontecido. Cláudia não tinha só traído, ela tinha reescrito sistematicamente a história do nosso casamento para justificar as ações dela. Algumas pessoas não conseguem aceitar responsabilidade pelas escolhas delas, doutora Carvalho tinha explicado. Elas precisam acreditar que são a vítima, mesmo quando são claramente a agressora. É mais fácil do que enfrentar a verdade sobre si mesmas. Olhando para trás, eu podia ver os sinais que tinha perdido, a lenta erosão de respeito e comunicação que tinha tornado Cláudia vulnerável à manipulação de Ricardo.
Mas eu também tinha aprendido que você não pode salvar alguém que não quer ser salvo, e você não pode amar alguém o suficiente para compensar a falta de integridade deles. Meus filhos tinham as informações de contato da mãe. Se eles quisessem um relacionamento com Cláudia, essa era a escolha deles a fazer como adultos. Mas eles também tinham aprendido que família não é só sobre relações de sangue. É sobre pessoas que aparecem, cumprem promessas, colocam as necessidades da família acima dos próprios desejos. Enquanto eu trancava a oficina naquela noite e caminhava em direção à nossa casa, eu podia ouvir risadas saindo pelas janelas. Meus filhos estavam em casa, seguros no conhecimento de que o pai deles sempre lutaria por eles. Não era uma vida que eu tinha planejado 25 anos atrás, mas era melhor do que a mentira que eu tinha vivido. E isso era o suficiente.